Muito boa noite, queridos amigos, irmãos, irmãs, estamos aqui novamente. Queridos espectadores dos canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma palestra online da nossa Sociedade Espírita. O Espiritismo nos convida a mais uma reflexão sobre as leis naturais e os valores espirituais a partir da nossa própria consciência, com sabedoria, lógica e caridade. Vamos falar hoje sobre gratidão como terapia em tempos de coronavírus. Como todo o trabalho que nós fazemos na Sociedade Espírita Chico Xavier de forma presencial, nós vamos começar com uma oração. Então vamos serenar o nosso pensamento, pensar em Deus, em Jesus. Que esse querido mestre, que esse querido amigo, de todas as horas das nossas vidas, nos abençoe e nos fortaleça no seu imenso amor. Que mais uma vez possamos desfrutar da sua proteção, da sua imensa paz. Que as suas falanges benfazejas, espalhadas pelo orbe, sobretudo neste momento em que estamos sob a prova de uma pandemia, nos protejam, nos encorajam, nos fortaleçam e que este momento possamos encontrar ensinamentos para nos fortalecer nesta luta. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Então, seguindo aquele roteiro que nós já estamos acostumados a lidar aqui com vocês, pautado no comportamento humano, sobre o que fazemos, o que deixamos de fazer, nossas rotinas, nossos hábitos físicos, emocionais, sentimentais e a necessidade de modificação em razão do problema que estamos passando. Hoje faremos uma abordagem unindo psicologia e espiritualidade, que nos planos de Deus nunca estiveram dissociados, porém nós humanos, para que possamos compreendê-los melhor, os separamos, a fim de estudarmos, a fim de praticarmos. Então vamos falar de gratidão. Mas o que significa gratidão? Significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou nos é concedido. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão de amadurecimento psicológico do indivíduo, que lança a vivência para a vivência de um sentimento mais enobrecido. Vamos utilizar da psicologia de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, sobretudo do livro Psicologia da Gratidão, que nos dará suporte para as reflexões que nós vamos trabalhar. Então, na introdução do livro, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil
no eixo do ego, da consciência atual, da personalidade atual, com o espírito, devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência física corporal, como um roteiro de segurança para a conquista das nossas realidades. Filha do amadurecimento psicológico, tende a enriquecer de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Sobretudo nesses dias de violência e crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais relevantes, a gratidão tem um papel significativo a desempenhar com referência à saúde integral dos seres humanos. Pois não é difícil de constatar-se que vivemos o afã de prazeres grosseiros e tóxicos, sem nenhuma oportunidade para a manifestação do Espírito como ele é. Então, não temos a pretensão de esgotar o assunto em 30 minutos, isso seria impossível, mas gratidão como terapia em tempo de coronavírus é um pequeno ensaio, onde nós vamos procurar refletir sobre mecanismos práticos para entender os ensinamentos da doutrina espírita e do Mestre Jesus. Desta feita, com a ajuda dessa benfeitora maravilhosa, Joana de Ângeles. Mostrar que esses ensinamentos são o caminho seguro para uma vida saudável, de acordo com as leis naturais, as leis de Deus. No capítulo A Bênção da Gratidão, a benfeitora nos orienta no seguinte sentido: a vida é vibração de harmonia presente em todo o universo. Buscando a perfeita identidade na fusão equilibrada do eixo ego, personalidade atual e espírito, o ser dá-se conta que viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem oportunidade de vivenciar. A gratidão dessa maneira é a força que logra desintegrar os discursos da degradação do sentido existencial. Ela é filha da maturidade alcançada mediante a razão, sobrepõe-se ao instinto, é conquista de elevada magnitude para propiciar o equilíbrio que faculta o ser que a oferta. É muito importante o exercício da gratidão. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional, psíquica, porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante da organização social, é criativo, é jubiloso. Quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal e entende com discernimento lúcido, abençoa tudo e todos, agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte daquele conglomerado, daquele coletivo. A gratidão, então, deve ser um estado interior que se agiganta, adquire forma com as dádivas da alegria e da paz. Por essa razão, aquele que agradece com um sorriso ou uma palavra, com uma expressão facial, ou mesmo com um sorriso, em silêncio, com uma oração, com o bem que propaga, é sempre feliz, vivendo plenamente.
Entretanto, aquele que espera sempre receber uma troca, uma resposta gratulatória aos atos nobres que pratica, um reconhecimento alheio, ainda está na fase da imaturidade, porque está negociando o bem que está fazendo, aquilo que está agradecendo. Permanece instável, fraco ainda mentalmente, em inquietação. Porque quando se é verdadeiramente grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada se espera em resposta àquilo que se faz. A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce um predomínio no comportamento do ser, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. O problema da humanidade nesta fase infantil, sob o ponto de vista espiritual, é que os hábitos de receber ajuda e proteção desde o momento da fecundação até a idade adulta, sem a consciência do que nos é oferecido, esta forma de viver, esta forma cultural de viver, se encarrega de construir um ego interessado exclusivamente em fruir, em gozar, sem assumir maiores responsabilidades. Acumulando os favores que o promovem, somente adquire noção de valor do que lhe é oferecido quando o discernimento aflora na personalidade. E daí sim nos convoca a contribuição pessoal. Porém, não acostumado a repartir, quando nós fazemos isso nessa fase, nós, a maioria, a humanidade, nos tornamos soberbos, presunçosos. Queremos atribuir méritos para nós que nós ainda não temos, não adquirimos. Mas à medida em que os instintos abrem espaço para as emoções, o amor ensaia os seus primeiros passos em forma de bondade e gentileza para com os outros, se caracterizando o desenvolvimento ético-moral em movimento. O amor assinala-se nessa fase através do anseio de servir, de contribuir, de gratular. A gratulação, então, tem o significado existencial de tornar relevante tudo o que possuímos. E ocorre a mudança do comportamento egoísta, ensaiando as primeiras manifestações de gentileza e altruísmo. Quanto mais se desenvolve o sentimento afetivo, mais expressivo se faz o sentido retributivo. O despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. O maior exemplo que nós podemos dar, nós podemos citar Francisco de Assis. Lembram dele? Sim, aquele daquela oração: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Seguindo a oração, ele diz: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Ao atingir esse estado luminoso,
exalou gratidão. Doce, suave, um hino de favor ou em favor de todas as criaturas. Passou a chamar o sol de irmão, irmã lua, irmã chuva, vegetais, animais, tudo quanto vibrava e glorificava a criação de Deus. Quanto mais exaltava o que a muitos parece insignificante ou destituído de valor, a sua riqueza gratulatória conseguia dignificar, exaltando-lhe as qualidades. Dizem os historiadores, aqueles que podem dar o testemunho mediúnico das histórias de Francisco de Assis, ou mesmo as lendas que a gente ouviu falar, que ele falava com os animais, com as plantas. Então, claro está que a gratidão, para ser legítima, exige que haja no íntimo da criatura este encanto pela vida. O doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste, que se compreenda a magia do existir, percebendo as dádivas que se multiplicam incontáveis em expressões de intercâmbio entre os seres da humanidade. A gratidão é, portanto, uma das emoções mais espetaculares que o ser humano pode sentir. Faz com que nos sintamos, ou que eu sinta, com que eu tenho é o suficiente para que eu me sinta um privilegiado. E não fique pensando no que eu não tive ou no que eu não vou ter. Faz com que eu não tome algo que tenho como banal. Nada é banal. Este momento que vos falam, e este momento que vocês me assistem no sofá de suas casas, não é banal. Estar vivo não é banal. Ter saúde não é banal. Ver, ouvir, falar, pensar, respirar, ter corpo, ter família, ter trabalho, não é banal. Ter o sol nascendo todo dia não é banal. Ter ar para respirar todo momento não é banal. Ter água para beber não é banal. Nada é banal. Nada é por acaso. Mas como está aí, à nossa disposição, nem percebemos ou não damos o devido valor. Parece que existe por existir. Entendem? Pensar naquilo que possuo sem valorizar é um desperdício de energias. Pensar desta forma, dando valor à gratidão, faz com que nós demos mais valor àquilo que nós temos. É simples. Mais sentido ao que nos cerca, mais respeito, mais atenção. Eu não quero dizer que é proibido sonhar, claro que não é isso. Que não possa planejar, querer mais coisas, adquirir. Não, não é disso que eu estou falando. Ter gratidão pelas coisas e pessoas que temos nas nossas vidas produz uma energia que nos conecta com o universo, com as situações positivas da vida. Neste processo de valorizar o que tenho, acabo estimulando no cérebro zonas que, por exemplo, diminuem a minha pressão arterial. Possuo menos predisposição para infartos, para AVC, para doenças, pois libero mais hormônios do bem-estar, como a citocina. Lembram? O hormônio do abraço.
tenho melhor integração social, aumento no cérebro a quantidade de neurotransmissores da felicidade, dopamina, noradrenalina, serotonina, melhorando o meu foco, minha disposição e me conectando com as forças divinas do universo. Tudo conspira ao meu favor. É uma das verdades que Jesus veio nos ensinar. Sermos felizes. Simples assim. Quanto mais gratos formos, mais contentes com o nosso hoje, menos comparação com o passado e menos ansiedade para com o futuro. Fixar no tempo de hoje, no aqui e agora, é muito vantajoso. Quando viajo no passado ou me perco no futuro, aumento a ansiedade e corro o risco, por exemplo, de depressões. Gratidão é um tratamento para a depressão. Quando estou grato, sinto-me pertencendo ao ambiente que vivo. Sinto-me pertencendo ao universo, ao todo, a Deus. Se instala uma sensação de paz, nos sentimos como fazendo parte das transformações que ocorrem ao nosso redor e no mundo. Não é pouco, é muito. A gratidão promove o equilíbrio no ser. Isto é sinônimo de saúde. Esse é o caminho que nos leva à felicidade. A gratidão equilibra a balança da vida, nos retirando do negativismo. Assim sofremos menos com as nossas dificuldades, compreendemos melhor o sofrimento. Afinal, nós não podemos esquecer que estamos vivendo num planeta de expiação e provas. Então todos têm problemas, todos têm sofrimentos, só muda o grau e a intensidade. Mas melhorarmos a nossa capacidade de lutar, de vencer os obstáculos, gratidão ajuda. Passamos a nos importar menos com as rejeições, com as injustiças, com os percalços do dia a dia. Tornar o exercício da gratidão um hábito é um ótimo remédio. Uma questão diária, contínua, nos acalma, nos fortalece. Passamos a perceber as pequenas coisas e dando importância a elas. Pequenas mesmo. O perfume das flores, o revoar dos pássaros, a chuva, a harmonia das borboletas, a suavidade da brisa, o encanto do nascer do sol, a magia do pôr do sol, as brumas de um dia frio, a meiguice de uma criança, a experiência e sabedoria de um velho, de um ancião, etc. Valorizamos a vida, todas as vidas, todos os seres, tudo que foi criado por Deus. Tudo fica mais leve, a paz vira rotina, se instala no nosso dia a dia, no nosso ir e vir. Os problemas diminuem, a satisfação aumenta. Façamos, portanto, exercícios diários de gratidão. Querem um exemplo? Pegue uma folha e escreva 3 motivos por que você é grato. Eu sei, no início é difícil, né? Temos a vontade de escrever: sou grato se eu ganhar na Mega Sena, se o meu salário dobrar, se eu ganhar uma promoção no trabalho. Desejos do ego para satisfações imediatas, das nossas ilusões muitas vezes. Desejos materiais. Com o tempo, com a insistência do exercício, tudo vai ficando mais leve, mais fácil. Passamos a ficar gratos porque o elevador não quebrou, porque o carro não enguiçou, porque encontramos um produto que queríamos no mercado, porque encontramos um amigo, porque a gasolina não subiu,
Porque dormimos bem à noite? Porque possuímos alimento na mesa? Porque conseguimos pagar as contas do mês? Percebem? A misericórdia divina está espalhada entre nós e nós nem percebemos. Tudo no universo conspira a nosso favor, queridos amigos, queridos telespectadores. Nós é que não fazemos a leitura correta ou não nos conectamos. Quando você percebe, passa a ser grato pelo seu ir e vir, sua vida, seus hábitos, tudo lhe parece divino. Você passa a agradecer aos outros, a Deus em oração, a sua vida muda completamente. Você saiu do seu lugar físico? Não, não saiu, mas agora pertence ao universo e o universo te pertence. Simples assim. Foco e vontade. Sorria, abrace, abra a porta para alguém, ajude alguém a atravessar a rua, a carregar pacotes, segure a porta do elevador, console, dê o ombro para alguém chorar, se torne co-criador do universo em nome de Deus. Você cria o viver na positividade, no seu dia a dia, no dia a dia de quem estiver contigo ou cruzar o seu caminho. E todos, a partir de você, vão experimentar a paz, a harmonia e a felicidade. Você se torna universal, como a flor que perfuma a todos que dela se aproximam, como o sol que brilha para todos, como o ar que serve a todos, como a água. Agora, adotando a gratidão como um exercício, você também faz parte deste processo universal. Você também é divino pela gentileza, pela gratidão, pelo prazer de viver, como fazia Francisco de Assis. Vamos fazer? Vamos tentar? Vamos ser gratos do amanhecer ao anoitecer? É um exercício. E eu garanto a vocês, é um exercício de alta envergadura energética e de grande potencial de instalação de paz, saúde, harmonia e felicidade. Esse é o nosso recado de hoje, o nosso recadinho. Agradecemos a presença de todos e logo, logo estaremos de volta. E para encerrarmos esse trabalho, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Coloquem as suas águas junto aos seus aparelhos, porque não estamos sozinhos. Sempre estamos acompanhados de espíritos benfeitores quando estamos com os nossos pensamentos voltados para o bem, para o melhor. E vamos elevar a nossa alma ao Pai Criador, agradecendo a nossa vida, nossa saúde, nosso lar, nosso trabalho, nosso corpo, nossa visão, nossa audição, nossos sentidos, agradecendo tudo o que somos e tudo o que temos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer esses ensinamentos que vão nos facilitar a nossa vida. Obrigado, Senhor, por este momento que vivemos. Sabemos que é uma ferramenta que irá nos tornar homens e mulheres melhores diante da vida. Que o Mestre Jesus e sua falange continue abençoando a todos nós e cuidando de todo o processo que nós estamos vivendo, a fim de que passemos por ele e nos tornemos pessoas melhores. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.